Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui. Almocei no restaurante aqui ao lado e é bem legal ver a cara de vocês que estão na TV, estão na internet e conhecer, né, cada um. Não conhecer a todos, mas é muito gostoso a presença de vocês, tá? E o brilho no olhar é um prestígio que vocês já estão tendo aqui pela Alecar. Nós somos só uma sementinha, numa colheita tão grande, né, mas uma sementinha do futuro da mobilidade do Brasil. Gostaria de agradecer a Anfávia, em nome do presidente Igor Calvetti, pela oportunidade de estar aqui nesse palco. Porque para a gente é bem simbólico, já é ser uma sementinha e a gente já ser reconhecido como tal, como uma montadora em fase de desenvolvimento. Então isso é muito importante, isso nos motiva a nós, a toda a equipe, né, de continuar avançando acelerado com esse projeto. E também a RX, né, que organização, pontualidade, a gente sabe aí que tem o efeito Lula, né, questão de segurança, mas muito pontual, muito organizado, né, parabéns RX. E eu quero falar de um agradecimento especial. Se hoje eu estou aqui nesse palco, se a Alecar está nesse salão, que é um dos mais importantes do mundo, Salão do Automóvel do Brasil, reconhecidamente, ele não só aquece, né, o coração do brasileiro pelo setor automotivo, mas pela grandeza que é o mercado de carros no Brasil. E se eu estou aqui nesse palco e a gente está nesse salão, a gente é muito grato a toda a imprensa. Não é só porque vocês estão aqui não, tá? A gente tem muita gratidão. Tive a oportunidade de falar com poucos de vocês, mas quem eu falo eu sempre agradeço, cara, porque a mídia tem apoiado a gente, tem motivado a gente, divulgado a gente de uma forma muito especial. Tem dúvida? Lógico que tem dúvida. Até eu chegasse uma pessoa falando que ia fazer um carro, eu achar estranho, quanto mais no Brasil, né? Mas a gente está nascendo, somos uma sementinha, temos uma longa jornada ainda pela frente e começamos meio atrapalhados, mas acho que a gente agora achou a nossa direção, a nossa tecnologia, os nossos parceiros e estamos avançando firme. Então vamos falar um pouquinho mais sobre nós, a Alecar. Então a Alecar é brasileira. Eu sou fundador e CEO, ainda, como que eu posso dizer, a gente já atua em todas as áreas, tá? De produto. Vou falar assim, a gente não tem só o desafio de fazer um carro, mas de criar todo o ambiente para esse carro seja viável, né? O desafio não é só carro. Então a gente tem que atuar em produto, em fábrica, em um modelo de negócio bem também disruptivo, né? Eu amo o recurso e eu tenho uma facilidade de ver o recurso e transformá-lo em algo muito especial. Então, uma coisa muito importante também da Alecar, que a gente se apropria da tecnologia do etanol para ir para o mundo, né? Que o mundo não sabe a utilidade, a função, o que existe etanol na mobilidade. É até difícil explicar para um gringo que uma plantinha nasce, ela transforma em combustível e esse combustível vai movimentar o carro, né? Então é uma grande oportunidade e um grande desafio, porque aquilo que não existe é até difícil de explicar, né? Mas é bem legal isso.
Gostaria de falar um pouquinho de estratégia de negócio. E mais uma vez ressaltar que a gente tem consciência das limitações de fazer um carro no Brasil. Então a gente se apoia em parcerias de fornecedores de grandeza internacional, como WEG, Rossi, né? E também, né? A gente já é visto também como parceiros de empresas chinesas que querem se estabelecer no Brasil, produzir no Brasil e quer compartilhar fábrica com a gente. E também a gente está estudando a possibilidade de transferência de tecnologia, né? E um desses parceiros, que com alegria a gente compartilha isso, né? Que com um parceiro chinês, que é uma das maiores fabricantes da China, e com certeza será uma das maiores do mundo, né? E o mais interessante, que há pouco tempo também era uma startup, entende o nosso momento, sabe que a gente está na fase de conceito, né? E gostaria muito de ajudar, e a gente está caminhando com isso. Então, essa parceria como estratégia de negócio foi a única forma que a gente encontrou de produzir um carro no Brasil. Produtos e tecnologia. Nós começamos a desenvolver um coupé e todas as tecnologias dele também a gente foi... Deixa eu falar um pouquinho da tecnologia. A gente usa um extensor de autonomia no carro. E essa mesma plataforma, essa tecnologia, a gente vai compartilhar com outros modelos, que é a picape campo. Então a plataforma é a mesma para todos, motor de tração elétrico traseiro, um extensor de energia que possibilita o carro 1000 km de autonomia. Falar também para os senhores, né, que a gente, para visitar o stand, para conhecer o gerador da WEG, é o que revoluciona, né, essa geração de energia e oferece essa autonomia para o carro. A WEG caprichou nesse projeto, né? O gerador de energia é de ímãs permanentes de terras raras, fluxo axial. O que precisaria de uma geladeira duplex para fornecer energia do carro é um LP, é muito pequeno. A gente está expondo aqui também no nosso stand, é bem legal lá conhecer, lindo projeto. E, usando essa mesma plataforma, essa mesma tecnologia, a gente veio no segmento, né, a nossa engenharia queria um carro para substituir o trolley, um carro nichado. Eu falei assim, eu resisti muito, mas com essa mesma plataforma, a gente traz aí um trolley melhorado, né, um SUV jipão, um carro urbano, mas com pegada de trilha, off-road, e também o nosso produto global, porque nós nascemos com essa vocação, tá? De ir para o mundo, levar o etanol para o mundo e os nossos carros híbrido flex para o mundo. Sem música? Aumenta o som, por favor. Não tem música? Tá bom. Mas por que o terceiro carro, se os dois ainda primeiros não estão prontos? Porque esse aqui compartilha todas as tecnologias, toda a plataforma. O banco é o mesmo do 459, da Campo e da Tático. O banco, o volante, painel. Então a gente tem essa facilidade, né? O mesmo entre-eixo, né? Então a gente traz essa velocidade no desenvolvimento dos conceitos. E, lógico, né, paramos por aí também, porque dá um
belíssimo trabalho. E gostaria, por último, de fazer uma homenagem ao Homes do Carmo, que eu apelido ele de Homes do Carro, né? Não só uma homenagem, mas também para vocês entenderem um pouquinho o que é a Alecar. A Alecar, ela dá oportunidade para o brasileiro. O Homes, nosso chefe da equipe de design, ele já está sendo convidado por outras montadoras para desenhar carro. Então ele é a nossa referência. Além de ter feito um design aclamado internacionalmente, a gente tem recebido muito elogio pelos designers, né? É só para um dos exemplos da importância da gente ter a montadora aqui no Brasil, a importância da gente ter oportunidades, porque, por exemplo, uma das empresas que a gente conectou foi a Vinfast, é uma montadora no Vietnã, que está se destacando aí no mercado global, né? Tem 400 engenheiros brasileiros trabalhando no Vietnã, e eles gostariam de trabalhar numa empresa aqui. Então a Alecar, né, também é isso, é oportunidade para brasileiros desenvolver algo no Brasil que ainda não é feito, tá? Vou chamar meu vice-presidente, Rodrigo Rumi, para falar um pouquinho mais da Alecar para vocês. Rumi. Muito obrigado, Flavião. Nota 10. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, muito boa tarde a todos. É um imenso prazer reencontrá-los aqui no Salão do Automóvel. Depois de 7 anos, né, do último salão. O último salão aconteceu em 2018. E eu espero de coração que vocês tenham gostado bastante do novo conceito da Alecar Tático. Falar um pouquinho sobre posicionamento de marca. A Alecar é uma montadora brasileira com visão global. Acho que isso ficou bastante claro. Acho que o Flávio deixou isso bastante claro para todos vocês. Nós nascemos há aproximadamente 4 anos, pessoal, com um propósito muito claro, que é transformar o orgulho de ser brasileiro em tecnologia acessível, inteligente e competitiva. E nós da Alecar, a gente acredita sim, que no Brasil, ou que o Brasil, ele pode ser protagonista dessa nova era da mobilidade. Porque nós brasileiros temos talento, criatividade, recursos e principalmente ambição. E é isso que a Alecar vem construindo, pessoal, nesses primeiros 4 anos de vida, né? É uma marca que une a essência e o espírito do Brasil, une a essência e o espírito do Brasil à inovação global. Provando sim que é possível fazer aqui no Brasil, com excelência e identidade, o que antes parecia reservado apenas às grandes corporações consolidadas no mercado. Vou falar um pouquinho sobre os segmentos de atuação. Nós da Alecar temos focos em 2 grandes pilares. O primeiro deles são os produtos híbridos flex, que unem a eletrificação ao etanol. O etanol, claro, uma tecnologia limpa e genuinamente brasileira. E o segundo pilar, pessoal, são os elétricos acessíveis, que são pensados por nós para democratizar essa tecnologia. O que pensamos é, sim, fazer com que mais brasileiros possam testar os carros elétricos. E dessa forma, a Alecar, ela passa a atuar, ou ela passa a ser protagonista entre esse equilíbrio de inovação, custo e sustentabilidade. Dito isso, falar um pouquinho sobre rede de concessionárias. E esse é um assunto que a gente explorou bastante nos últimos meses, né? Além da inovação nos produtos, queremos também transformar a forma de comercializar veículos no Brasil. Hoje a nossa rede de concessionárias, ela é composta por 5 grupos. Um deles em São Caetano, um outro em São Bernardo, um outro na Zona Leste, um outro em Marília e um outro no Espírito Santo. Esses 5 grupos estarão prontos até o final de dezembro
Portanto, até o final de dezembro desse ano, 5 grupos de concessionárias Lecar já vendendo. E a nossa ideia é que, até o final do próximo ano, 150 ou pelo menos 150 novas concessionárias vendendo Lecar. Só que além das concessionárias tradicionais, o nosso modelo de negócio é também atuar com lojistas de seminovos, como muitos de vocês já viram nos press releases que a gente distribuiu. Porque a gente acredita de fato que o lojista de seminovo, sim, ele traz no seu DNA a comercialização, a compra e a venda do veículo. A propósito, segundo dados da Fenalto esse ano, de janeiro até agora foram comercializados 18 milhões de carros seminovos. Temos aproximadamente 48 mil lojas no Brasil que vendem seminovos. E a nossa proposta, pessoal, ela é bastante simples. A gente, de uma forma muito clara e intuitiva, a gente integra essas lojas de seminovos. Os lojistas continuam vendendo o seminovo e passam a vender também, como o Flávio falou e apresentou, o Lecar 459 e a picape Campo, por meio de um programa chamado Compra Programada. O que vem a ser, pessoal, a compra programada? Nada mais é do que a gente oferecer ao cliente, ao futuro cliente Lecar, planejamento e previsibilidade, sem juros e sem surpresas. Temos planos de 48, 60 e 72 meses, com parcelas que giram em torno de R$ 2.200, a partir de R$ 2.200 por mês, aproximadamente. A compra programada, ela permite que o comprador, ela organize, literalmente, a compra do seu carro de forma acessível, garantindo esse valor a futuro, trazendo tranquilidade financeira para ele e para a família. Importante destacar, pessoal, que a compra programada é uma prática de venda antecipada e prevista em lei, pela portaria 7.660 de outubro de 2022 da Secretaria de Acompanhamento da Economia do Ministério da Economia. E esse modelo, além de regulamentado, portanto, ele oferece ao consumidor uma alternativa moderna e sustentável. E mais do que isso, financeiramente inteligente. Muito bem, eu expliquei para vocês o nosso modelo de negócio, falamos bastante de concessionárias, falamos bastante de compra programada, e aí existe a figura do executivo Lecar. Quem é o executivo Lecar, Nessa jornada, pessoal, de pelo menos 3 ou 4 meses, de muita discussão, de muita conversa entre nós, eu garanto para vocês que não foi uma jornada simples. Para que a gente pudesse definir esse modelo de negócio, nessa jornada a gente aprendeu bastante coisa, Foi uma jornada de muita reflexão e de muito aprendizado. Mas nesse caminho, nessa jornada, a gente teve gratas surpresas e muitas descobertas. E talvez a principal delas foi saber que, além das concessionárias, existe também espaço para os executivos Lecar, que são nada mais, nada menos do que profissionais de diferentes áreas e mercados, conectados diretamente à fábrica, que também terão a oportunidade de representar e vender veículos Lecar. Aliás, pessoal, essa prática, ela vem sendo realizada há muitos anos já, por muitas das concessionárias. Eu tenho bastante tempo de mercado automotivo, passei por grandes montadoras, muito contato com concessionárias, e já vi que muitas delas acabam contratando profissionais de outros segmentos e tem muito sucesso para vender carro dentro da concessionária. E é exatamente isso que a gente, com o executivo Lecar, tem feito. E uma coisa muito interessante é que o executivo Lecar, ele de certa forma, ele traz liberdade, ou melhor, ele usufrui de liberdade
e tempo, porque ele não só vende veículos Lecar, ele também tem a vida dele, ele certamente faz outros tipos de coisa. Então a gente entende que isso, de certa forma, faz com que a gente aumente a nossa cobertura, a gente possa estar em mais lugares e, sem dúvida nenhuma, oferecer os veículos Lecar para muito mais pessoas. Finalmente, pessoal, eu termino a minha parte aqui dizendo o seguinte: o nosso modelo de negócio, ele é baseado em 4 pilares: transparência, previsibilidade, sustentabilidade e inovação. E a gente entende que a Lecar, ela não é apenas uma montadora. A gente costuma dizer que ela é um símbolo de renovação da indústria brasileira, um projeto de nação. E essa palavra, esse termo, na verdade, eu aprendi com o Flávio. É um projeto de nação que acredita no talento, na criatividade e na capacidade produtiva do nosso país. Por isso, cada carro que produziremos no futuro carregará algo maior, pessoal, do que tecnologia. Ele vai trazer certamente o orgulho de ser brasileiro, a esperança de um novo tempo e a confiança de que o Brasil pode e deve ser protagonista da sua própria revolução industrial. Muitíssimo obrigado pela atenção e tempo de vocês. Flávio, por favor. Vamos lá. Obrigado aí pela paciência, a gente já está finalizando. É um dia bem concorrido hoje. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês de fábrica. Como eu disse no início, a gente trabalha em todas as áreas ao mesmo tempo: produto, fábrica, modelo de negócio, tecnologias e o nosso forte, parcerias. Fábrica... sem som? Bota a musiquinha para animar, por favor. Essa é a nossa maquete, tá? A gente já está desenvolvendo em Soretama, no Espírito Santo, há 2 anos. 2 anos a gente está lá analisando, vendo. Essa planta aqui, ela é bem otimizada. Ela tem um potencial, de 120 mil carros ano. Então assim, não é, fala assim, você vai ter fábrica daqui a 2 anos, mas olha, tudo já começou 2 anos atrás. Tem coisa que a gente não consegue conectar só olhando para frente, você tem que conectar para trás. E nós fomos na China, buscamos consultoria de design de linha de montagem, já com a tecnologia chinesa. Então, se vocês olharem um pouquinho para a fábrica, vocês vão ver que ela é uma fábrica que funciona. Então, ela tem linha de solda conectado com linha de pintura, já entra na linha de montagem e sai o carro. É simples, como tudo que funciona bem é simples. E então, assim, todos os projetos, toda a parte de licença ambiental já é um trabalho de 2 anos, tá, pessoal? Não é algo que vamos começar a partir de 2026. E a gente tem previsão de início das obras agora no primeiro trimestre de 2026. E outra coisa legal, a gente trouxe a maquete aqui para o salão. Então a gente dividiu nosso espaço no salão em 2 espaços, né? Uma área ali para carro, conectado também, a gente aproveitou ali que é a Copa do Mundo, que é brasileiro, e as 2 paixões do brasileiro, carro e futebol. Então a gente fez essa primeira parte, e uma pequena parte atrás, a gente mostra uma fachada de uma pequena concessionária. Então trouxe uma concessionária também para o salão, e lá está exposta a maquete, tá? É bem interessante, e tem até um detalhe bem interessante nesse galpão aqui dos nossos galpões.
né? A gente, que foi uma oportunidade muito grata, né? Até um incidente que a gente teve com a Toyota, né, em Porto Feliz, com aquele destelhamento, né? Vocês vão ver que o nosso galpão, ele tem uma proteção da cobertura do galpão, né? Por o vento não pegar de cima para baixo e levantar. Então, assim, a gente, até essa experiência, nós atualizamos nosso projeto. Você vai ver que é um telhado protegido, bem legal. E gostaria de recebê-los. A gente tem que encerrar aqui, o tempo está quase no limite, tá? Mas a gente gostaria de recebê-los e explicar melhor isso lá no galpão para você visualizar. Mas a maquete está incrível, e você olha e tem uma planta, só você de olhar você vê com uma planta muito funcional, muito dinâmica, muito legal. E para encerrar, eu quero trazer um convidado aqui, o Fernando. Fernando, por favor, Fernando. Fernando é o nosso prefeito de Soretama, que é um parceiraço, porque a gente precisa muito, a gente indústria. Boa tarde, Flávio. Bom, Fernando. Boa tarde a toda a imprensa. Então a gente precisa muito de um apoio, e a gente olha assim, uma prefeitura pequena, mas de um profissionalismo muito grande, muito eficiente, né? A gente tem aí a indústria, né? A indústria automotiva, ela é muito, as regras são muito rigorosas, e ele é na verdade a gente usa ele de consultor, né? Ele tem ali a equipe dele toda, assim como agradecer também o nosso governador do Espírito Santo, que não pôde estar presente, Renato Casagrande, que desde os primeiros anúncios, né, da Lecar, né, na verdade o projeto, né, como todo mundo sabe, começou em Caxias do Sul. Ele me chamou no Espírito Santo e falou assim: não, você é capixaba e você vai trazer esse projeto para casa, traz esse projeto para cá. Então, assim, desde o início, né, a gente tem essa conexão incrível, e vocês vão entender um pouquinho, né? Por que o Espírito Santo? Porque a gente está a 15 minutos de uma planta da VEG, a gente está, o maior insumo do carro, que é aço, é na porta de casa. No norte do Espírito Santo tem benefício fiscal da Sudene. O Espírito Santo já tem a logística de distribuição de carro, né, validada, porque a maioria dos carros importados chega por lá. Então, assim, e também há 20 minutos a gente já tem um pequeno polo automotivo no norte do Espírito Santo, né, que há 10 anos existe a Marco Polo lá, e os ônibus elétricos da Marco Polo estão sendo montados a 20 minutos lá da Lecar. Então, o Fernando vai falar um pouquinho aqui sobre o município, e obrigado pelo todo o apoio, né, um obrigado público, né, que eu agradeço sempre a você por toda essa assessoria que você dá para a gente lá, e recebeu a gente de braços abertos. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos vocês. Para a gente é um prazer imenso poder estar lá com essa parceria, né, com a Lecar, um projeto que tem buscado aí sustentabilidade. A gente sabe que no mundo que nós estamos, precisamos que seja feito dessa forma. E o meu município, o município de Soretama, faz parte desse projeto do Estado do Espírito Santo, desenvolvimento. Nós temos um município com quase 50% do território de Mata Atlântica. Então, além de fábrica de carro, a gente tem onça, a gente tem muitos animais da Mata Atlântica lá. Daqui a pouquinho a gente vai colocar um vídeo para poder mostrar um pouquinho para o pessoal, para poder falar também. Então, isso tudo pensado, analisamos junto com o Flávio o projeto dele, vimos que a questão da responsabilidade social, que a gente tem que pensar muito nisso. Nós, povo brasileiro, temos que ter, né, esse pensamento de trabalhar junto com as empresas, mas que buscam esse trabalho de forma respeitando todas as leis que existem no nosso país, e principalmente o objetivo social e ambiental. Então, esse projeto seu compreende tudo isso. Então, nós de braços abertos recebendo lá você e todo o seu planejamento, para que possamos ter de fato um carro 100% brasileiro, capixaba e soretamense. É um prazer muito grande. E na verdade ele vai ser um anfitrião de todos vocês, né? Porque algo que eu pedi desde o início, falei assim, cara, eu quero uma planta visitável, né? Por exemplo, a China não está sendo só boa de carro, ela está sendo boa de turismo, porque todo mundo quer ver o que está acontecendo na China. Os caras estão arrebentando. Então, assim, o Fernando também vai ser anfitrião de vocês um dia, porque eu quero, né, muito receber vocês um dia em Soretama para ver nossa fábrica, que já nasce com essa característica de visitável, tá?
A gente quer que o Brasil, que todos, né, pessoas do Brasil, até fora do Brasil, né, visitem nossa fábrica e Certeza. que sirva de inspiração para outros brasileiros empreendedores. O vídeo. O vídeo, por favor, Rumi. Fundada em 31 de março de 1994, Sooretama está estrategicamente localizada no interior do Espírito Santo, a apenas 119 quilômetros da capital, Vitória. Cercada por belezas naturais, cerca de metade do seu território é reconhecido como reserva da biosfera pela Unesco, sendo a principal área de preservação da Mata Atlântica no Espírito Santo. Outro destaque natural é a Lagoa Juparanã, uma das maiores do Brasil em volume de água doce. Com forte presença no comércio, pecuária, agricultura e pesca, Sooretama tem se consolidado como referência na atração de novos investimentos industriais. Essa vocação se deve à sua excelente localização e à proximidade com a BR-101, rodovia fundamental para o escoamento da produção, com acesso facilitado a portos e aeroportos. O município é um dos principais produtores de café Conilon do Brasil, reconhecido por sua produtividade e qualidade. O município possui uma área de mais de 587 quilômetros quadrados, dos quais 28 mil hectares estão sob a administração de unidades de conservação, que integram um território contínuo de cerca de 50 mil hectares de mata preservada. Sooretama é uma cidade que une natureza, desenvolvimento e potencial. Um lugar pronto para crescer, inovar e receber quem acredita no futuro. Sooretama, o espírito do progresso, a terra das oportunidades. Rodrigo Rumi, por favor, para a gente encerrar, agradecer e aquela foto final aqui, guardar de recordação. E minha despedida final, enquanto o Rumi chega aqui, né, todo mundo sabe aí do histórico de pessoas brilhantes, de brasileiros brilhantes, que tiveram a iniciativa de fazer um carro no Brasil, não foram tão bem sucedidos, porque deixaram de existir, fizeram coisas incríveis, né? São meus heróis. Gurgel, né? Herói, eu até falo, esse cara, mais de 40 anos atrás, o Brasil fabricava o seu próprio motor para automóvel. Se passou 40, 50 anos depois, a gente não tem mais isso. O que aconteceu com o nosso país? Algo a ser refletido. Então, o seu Gurgel, ele é meu herói, minha inspiração, porque se ele conseguiu, né, ele veio primeiro, se ele conseguiu, fica mais fácil. Foi mais fácil no início da gente acreditar que a gente ia conseguir também. Então, assim, nossa grande diferença, que a gente é de uma nova safra de brasileiro que realmente não desiste nunca. Ano que vem a gente está aqui, daqui a 5 anos a gente está aqui com vocês de novo, daqui a 10 anos a gente está aqui de volta. Porque só brasileiro não desistimos nunca. A gente vai trazer para vocês, cada ano que passar, mais evolução, mais parceria e mais orgulho para os brasileiros. Isso aí, Flávio, parabéns. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Flavião. Boa. Parabéns. Boa. E, pessoal, À frente do carro, não? agradecer mais uma vez a todos vocês, dizer que todo o material que a gente apresentou, por meio de press releases, fotos, Foto aqui. está o QR Code aqui na tela, então fiquem à vontade. Apesar da gente ter distribuído isso para vocês via assessoria de imprensa, vocês podem acessar diretamente agora o QR Code. Mais uma vez, Flávio, muito obrigado. Obrigado. Perfeito, obrigado. Fernando, obrigado. Tirando foto aqui para recordação. Fernando no meio nosso aqui? Não, pode ficar aí. Fernando, Não, deixa eu ficar no meio. Então vamos lá.